a mais um podcast do Ser um Ser. E a gente está aqui hoje para fazer a parte 2 do podcast da sincronicidade que foi na semana passada. Não sei quando você está assistindo isso, mas procura aí, ó, nesse pesquisar ou na playlist do podcast Ser um Ser. Vai lá e procura o episódio que a gente falou sobre a sincronicidade parte 1. E hoje a gente vai trazer a parte 2. Bem, para você que está aí caindo de paraquedas, eu já fiz o convite para você voltar. Mas, de qualquer forma, se você não quiser voltar e quiser continuar aqui, Pino, fala rapidamente quem você é. Prazer, meu nome é André Pinot, sou engenheiro de produção, tenho uma carreira executiva de 1 década e meia. Também sou professor de yoga, sou um instrutor de meditação, sou um grande entusiasta do autoconhecimento e amigo pessoal da Maria Paula. E obrigado pelo convite. Estamos aqui para mais uma. Eu que agradeço profundamente essa troca. Para mim é um prazer enorme ter você aqui comigo. Tu é uma inspiração para mim. E nada mais justo, nada mais gostoso do que eu te dizer isso aqui, né? Pessoalmente, aqui no podcast. Coisa boa. E agradecer profundamente por você ter aceitado esse convite, né? Aceitar falar sobre essas coisas também requer coragem, né? Requer uma exposição de trazer suas ideias, trazer seus princípios. Então requer uma coragem. Mas é muito prazeroso. Então, estou muito feliz. A gente está aqui. Que bom. E hoje a gente está aqui para falar sobre a parte 2, que começou na semana passada, sobre sincronicidade. E a gente queria tentar trazer isso para vocês, porque semana passada, na parte 1, a gente trouxe bem a teoria, uma coisa mais tentando trazer um formato para aquilo ali. Tentando, né? Porque é difícil trazer um formato quando o assunto é sincronicidade. E hoje, para tentar fazer isso ficar mais funcional, vou dizer assim, a gente quer trazer alguns exemplos, trazer uma coisa para uma parte mais prática, para ver se vocês conseguem entender um pouco melhor do que é o que a gente está falando. Tu quer começar, Penô? E para ajudar a botar contexto um pouco, o papo que a gente estava tendo no último episódio, esse assunto pode ser falado durante 10 horas, né? Verdade, meu Deus. Então, e é fácil se perder no conceitual, porque é um conceitual subjetivo pra caramba. Então, acho que é necessário essa segunda conversa para a gente tentar aterrissar um pouco em como a gente entende sincronicidade na prática, através de exemplos nossos, ou de conhecidos, ou de qualquer tipo de caso, para tornar menos subjetivo. Para ficar menos papo de maluco. E aí tem um exemplo, por exemplo, e aí eu acho que vamos tentar essa dinâmica de trazer exemplos nossos, mas tem um exemplo que não é nosso, que é um exemplo famoso, do Steve Jobs, que ele fazendo o discurso da formatura de Stanford, não lembro o ano, tá? 2005, 2000 e alguma coisa, é um discurso famoso do Steve Jobs, que é ele falando que é muito fácil você juntar os pontos olhando para trás. É muito difícil você prever os pontos quando você está vivendo eles, ou quando você está tentando olhar para frente. Vira até uma tarefa tortuosa. Mas que ele fala em algum momento nesse discurso dele, inclusive convido, procura no YouTube Steve Jobs, discurso de formatura. Posso estar errando a faculdade, pode não ser Stanford, mas é alguma desse nível, tá? É um discurso bem famoso. Que ele fala de, antes de criar a Apple ou de tentar ser empreendedor e tudo mais, ele acabou numa faculdade de design, onde ele aprendeu um monte de recurso e de ferramenta sobre teorias de design, prática de desenho e tudo mais, que depois, anos depois, quando ele foi receber o desafio de abrir a empresa, de abrir a Apple e tudo mais, o conhecimento que ele tinha de design ajudou ele a escrever, a desenhar o design do iPhone, do iPod, do Mac. Legal. E ajudou ele a se diferenciar dos concorrentes num mercado que era super quadrado, super pouco atraente, pouco sexy. Ele conseguiu trazer um design super arrojado, que foi diferencial competitivo. E aí ele fala, cara, quando eu estava lá fazendo minha faculdade de design, não tinha a menor ideia de onde aquilo ia dar. Mas agora, olhando para trás, a Apple não teria sido a Apple se eu não tivesse feito aquela faculdade de design, ou começado aquela faculdade de design, ou ter as aulas que eu tive,
ou ter acesso àquele conhecimento. Então, muito voltando no você passa exatamente pelo que você precisa passar, se você está atento aonde você tem que colocar a sua energia para chegar onde você precisa chegar. Nossa, perfeito, incrível. Então, eu queria abrir com o exemplo de alguém mais famoso e mais abrangente. Mas aí, levando para um exemplo de vida, posso falar desse momento que a gente está vivendo aqui agora. É verdade. Ele, para mim, é um grande exemplo de sincronicidade. Então, eu sou formado em yoga já há alguns anos, entusiasta de conhecimento há muito tempo, um estudioso afinco, e eu sempre tive o questionamento pessoal de será que eu estou fazendo o suficiente para botar esse conhecimento no mundo? E eu tenho uma carreira corporativa que exige muito de mim, que ocupa muito meu tempo, ocupa muito dos meus neurônios, e eu, às vezes, prefiro ter um momento de lazer, de descanso para me recuperar para essa carreira, e eu tenho meus rituais pessoais de prática de yoga, de esporte, de corrida, de meditação, de leitura, de coisas que eu gosto de fazer que eu não posso abrir mão também. Que te nutrem, né? Que me nutrem. Então, eu sempre tenho questionamento de será que eu não deveria estar colocando muito esforço numa segunda carreira ou algo nesse sentido para falar disso? E é algo que nos últimos meses tem ficado mais adormecido, porque eu estou passando por um período no trabalho corporativo que está exigindo muito de mim. Intenso. Mais intenso, que é normal. A vida é cíclica e ela alterna intensidades em tudo que a gente vive. No último mês apareceu o convite para estar aqui falando com vocês. Apareceu um convite de um amigo do trabalho que mora em Londres, que me chamou para abrir o team building da equipe dele. Nossa, que legal. Na minha empresa, para dar uma aula de meditação e uma palestra sobre autoconhecimento. Segunda-feira que vem eu vou participar de um podcast do trabalho da área de inteligência comercial para falar sobre segurança psicológica e liderança humana. Então isso para mim é um grande exemplo de sincronicidade, que eram coisas que eu não estava correndo atrás proativamente, e o universo está devolvendo para minha vida de cara, volta a falar dessas coisas. E cá estou. E estou aberto a esse tipo de coisa. Então, volta muito no que a gente estava falando de ficar atento. É dizer o sim, né? Você poderia ter me chamado e falar, quer saber? Tô cansado. Não quero. Quero fazer outra coisa. Quero descansar. Quero ver alguma coisa na TV e botar meu cérebro na gaveta. Porque eu não tenho tempo para estar aqui. Mas não, tô aqui. Tô aberto. E tá sendo maravilhoso. E que bom que a gente tá aqui. Já gravamos episódios pra caramba, mas isso acho que é um exemplo prático de algo que me alimenta, me nutre, pulsa dentro de mim e que os convites aparecem. Isso. E talvez se eu começar a botar mais energia nisso... Vai aparecer mais. Vai aparecer mais. Isso vai me levar para um lugar que eu deveria estar. Quer dizer que eu estou sendo negligente? Não. Eu estou consciente. Claro. Eu estou aberto. Então, acho que esse é um exemplo legal. Para tentar trazer para o palpável como que eu vejo sincronicidade na prática com algo super recente que está acontecendo aqui agora. Legal. E eu acho que esse movimento é um movimento que você tem que estar em constante observação de si e perceber aonde te expande, né? Essa semana, conversando com uma pessoa que eu estou conduzindo mentoria, ela falou para mim assim, mas eu não consigo, eu já pensei tanto que a minha cabeça agora não consegue mais raciocinar em nada. Eu falei assim, ótimo, legal, é bom pensar, mas mais do que isso, sinta. Porque a gente precisa sentir, a sincronicidade ela pede isso, você tem que sentir, nossa, te expandiu, entendeu? Esse pequeno, nossa, te expandiu, então cara, você não pode dizer não, fala sim, tem que aceitar e ir. Essa é a sincronicidade da vida, né? E quando você, com coragem, decide colocar o óculos do autoconhecimento, com coragem, decide dizer sim para essas sincronicidades, aí cada vez mais a sincronicidade vai se abrindo para você, cada vez mais as portas vão se abrindo numa proporção que é quando, como eu costumo dizer, que vira mágico. Porque vai abrindo porta assim, gente, eu não tô assim, fantasiando, mas é porque não tem como expressar sem meio que fantasiar, sabe? Porque para mim é essa a proporção de emoção que eu tento transmitir nessa fantasia que eu falo, que você acaba se encontrando mesmo. E você se permitir esse flow. Assim, você sabe que vai ser desafiador, tu sabe, mas será que eu largo esse emprego? E eu posso falar de mim, né? Porque eu acabei de largar
um emprego de anos, que eu construí durante muito tempo, cheguei num lugar legal, eu julgo que é legal, poderia crescer muito mais, com certeza, se eu continuasse e se eu me dedicasse, mas alguma coisa internamente estava pulsando nessa expansão para eu dizer um sim para um outro lugar. E aí eu me permitia esse sim. O que vai acontecer? Não sei. Mas pouco importa, porque eu estou muito alinhada com essa sincronicidade, entende? E aí eu dizer o sim para esse momento de expansão e confiar. Dizer sim com confiança e seguir, né? Isso é se alinhar com a sincronicidade que existe. E quando você se alinha com ela, tudo vai ficando meio mágico mesmo. Você fala, cara, puta, como que pode, gente? Que coincidência. Desculpa, esse é um ponto que eu queria falar. A coincidência em si não existe, é a sincronicidade. Nossa, que coincidência sair da empresa na hora certa e assumir isso na hora... Gente, desculpa, coincidência não existe, é sincronicidade. É você dizendo sim para a sincronicidade, é você ouvindo a sincronicidade que existe e deixando a sua vida se tornar mágica. Entende? Perfeito. Tem uma fala da Lucilena Galvão, Amo. que é professora maravilhosa. Pesquise os conteúdos dela, a gente não está ganhando percentual nenhum. Nada. Fazendo propaganda dela, inclusive adoraria ter algum tipo de parceria com ela, Eu também, Tem uma fala dela dizendo que a coincidência é a desculpa do desatento. É verdade. Uma pessoa que está desatenta chama as coisas de coincidência. Não quer dizer que tudo é algo que deveria ser investigado como um sinal. Você vai ficar maluco. Não, mas tem que seguir um flow. Não é tudo, ai meu Deus, aquele porta-retrato caiu na diagonal, então quer dizer que é a mesma diagonal da roupa que meu amigo... Não, para, não é isso. Tem assuntos e assuntos, tem temas e temas. Tem coisa que o autoconhecimento vai te trazer bagagem para entender. Esse é um assunto que mexe comigo. Esse é um assunto que bate num lugar ali em mim que, cara, que tem um movimento aqui que não é só racional. Tem uma coisa, tem um flow, tem um movimento, tem uma energia. Então, só para deixar claro, não fica na neura de, ai meu Deus, a sombra da planta... Tudo tem um significado. Tudo tem significado. Não, isso é loucura. Só para quem é maluco, tudo tem um significado. Mas, cara, tem assuntos que você deveria estar muito atento. Tipo esse exemplo que eu dei. Falar de autoconhecimento, para mim, é uma grande questão na minha vida, que é algo que me alimenta muito, que eu adoro fazer, mas hoje não é a minha fonte de renda principal. Quer dizer que eu tenho que largar meu emprego amanhã e investir nisso? Não. Você tem um exemplo que você largou, mas você pensou, e eu sou seu amigo pessoal, eu sei, claro. Você pensou muito nisso. Você não foi anarquista de, eu vi um sinal do universo, larguei. Não faz isso. Não façam isso. Não é esse o convite. O convite é reflita sobre as mensagens repetitivas que você está recebendo de diversos sinais da vida para te levar a agir de repente de uma forma um pouquinho diferente, fora de alguma zona de conforto. Não quer dizer que é lindo, não quer dizer que é bonito, nem que é fácil. Você falou isso. De forma nenhuma é fácil largar um emprego que você está construindo há anos. Tem toda a insegurança, a desconfiança, a coragem, mas é muito entender os chamados que você está recebendo, sabe? Entender o que aquilo quer dizer, e se vale a pena aquele risco, esse risco vai te alimentar. Isso, é um alimento, né? Vai te alimentar? Falei, cara, eu quero estar no meu sábado à tarde, por 5 sábados seguidos, pegar um carro, ir para casa da Maria Paula, falar de autoconhecimento, quando eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Quero, porque vai me alimentar pra caramba. Isso me engrandece, me expande. Vai me alimentar pra caramba. Eu poderia também ter falado, não, mas qual é o retorno que eu vou ter disso? Eu poderia ter colocado um monte de barreira, tentado controlar a situação. Não, vambora. Vambora, porque eu sei que isso aqui, se não der em nada, se nenhuma pessoa assistir isso, já foi maneiro pra caramba essa troca. Te alimentou. É isso, eu vou sair daqui muito mais feliz do que quando eu cheguei. Então, a sincronicidade alinhada ao autoconhecimento, você vai saber escolher quais são os terrenos, sabe? De novo, não é qualquer terreno. Mas entenda os terrenos. Quais são os seus terrenos?
onde é que o coração bate mais forte, sabe? É isso, se alinhar com esse batimento mesmo, essa expansão, esse alimento. A gente se alimenta de muitas coisas, gente. A gente não se alimenta só de comida e de bebida. A gente se alimenta das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas percepções, dos nossos aprendizados, das nossas vivências. Essa é uma frase que eu falo muito, são as vivências que constroem o ser. Se você você é racional, você vai lá, aprende, estuda, eu vou entender tudo da filosofia, mas se você não viver ela, tu não vai entender de verdade, não tem integração. É a experiência mesmo, é a prática. É a minha frase, é a experiência que constrói. Eu sei lá de onde que eu tirei essa frase, acho que foi de uma cerimônia de ayahuasca. Eu saí dela falando, é a experiência que constrói. E de fato, percebe? É a experiência que constrói, né? Eu queria dar um exemplo de uma experiência, uma vivência que eu tive essa semana de sincronicidade. E ela é mais fantasiosa, assim. Mas antes de falar dela, né, eu queria dizer que eu acho que o caminho é esse. Quanto mais você se abre para isso, mais fácil é entender essa linguagem. Entende? Ela vai se apresentar para você de alguma forma. E para cada um ela se apresenta de uma forma diferente, é uma linguagem. Pode ser através de um sonho, pode ser através de uma emoção, pode ser através de um pensamento, de um incômodo, de uma dor, ou de uma euforia, de uma alegria, sei lá. Mas ela vai se apresentar de diversas formas, da forma que você vai ouvir melhor. É assim que ela vai se apresentar, então ela se adapta na sua linguagem para você poder ter percepção daquilo. Ela vai se apresentar para você. E para mim foi através de um sonho. Então eu vou contar rapidinho, porque eu acho que essa experiência que eu tive, ela desfaz algumas coisas também no meio do caminho, né? Dia 18 era aniversário da minha avó. Minha avó já faleceu, tem 30 anos. Do dia 17 para o dia 18, eu sonhei com ela. E eu sabia que era aniversário dela, mas assim, você sabe, você não vive aquilo, né? Nossa, celebração. Minha avó faleceu, tem 30 anos, eu só sabia e estava ali no meu inconsciente. Ou seja, uma informação importante dentro de mim estava no meu inconsciente. E eu estava sozinha em casa, meu marido viajou, dormi do dia 17 para o dia 18, e tive um sonho de madrugada. Sonhei que eu estava num penhasco, eu tenho medo de altura, gente. Estava num penhasco sem medo de altura. Uma paisagem linda. E quando eu olhei para o lado, minha avó estava do meu lado. Aí ela virou para mim e falou assim: minha neta, quero que você faça um favor para mim. Aí eu, claro, faço. Aí ela falou assim: quero que você fale para sua mãe que eu amo ela, que eu sempre estive com ela e sempre estarei. E tocou no meu peito assim. Aí eu falei: nossa, é claro que eu vou falar, mas como que eu vou falar isso para ela? Vai me achar uma louca? Aí ela virou para mim e falou assim: não se preocupa com isso, porque eu vou pensar no como. E acordei na madrugada do dia 17 para o dia 18. E acordei com a seguinte mensagem na cabeça: não posso esquecer disso. Só que eu dormi rapidamente depois, apaguei, acordei no dia 18 e, óbvio, não lembrava do sonho. Não lembrava. Passei o dia 18 inteiro praticamente sem lembrar que era o aniversário da minha avó. No dia 19, eu conversando no telefone com a minha mãe, ela virou para mim e falou assim: Mary, eu tenho uma coisa para te contar que você não vai acreditar. Você não vai acreditar, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei: que houve, mãe? Que houve? Me conta. Ela: eu queria ir no centro. Minha mãe, ela frequenta centro espírita. Eu queria ir no centro e estava sem companhia. Aí eu liguei para uma amiga e convidei ela para ir. Essa amiga da minha mãe nunca tinha ido no centro. E ela de cara topou. Muito legal, né? Eu falei: nossa, muito legal mesmo. Porque a gente conhece a história de vida. Eu achei, foi muito legal essa sua amiga ter aceitado ir no centro com você. Ela falou assim: então, aí eu fui no centro e a minha mãe me contando no dia 19 um negócio que aconteceu no dia 18, que tinha sido o aniversário da minha avó. E lá eu coloquei o nome da minha mãe, porque foi aniversário dela, aí ela trouxe esse assunto. Coloquei o nome da minha mãe nos desencarnados. E a palestra daquele dia foi maravilhosa, foi linda, emocionante. E no final da palestra, a moça fez uma oração, a oração que a minha mãe fazia quando a gente estava em família. Uma oração desconhecida que quase ninguém sabe. Na hora que ela começou a orar, eu me emocionei. Foi lindo, incrível. Na mesma hora, gente, quando a minha mãe me contou isso, eu lembrei do sonho. Aí eu fiquei toda arrepiada. Eu falei: meu Deus, como que pode uma coisa dessa? Lembrei do sonho e contei para minha mãe o sonho.
A minha mãe ficou sem falar do outro lado da linha. A única coisa que a minha mãe disse para mim foi assim: que coincidência. Aí eu, não, mãe, não, coincidência não, mãe. Isso é sincronicidade. E isso mostra o quanto a gente está aberta para ouvir as mensagens que o universo está falando para a gente. Nós recebemos, de uma forma grandiosa, uma mensagem linda da sua mãe, da minha avó. E foi assim, e é assim. E quando a gente se abre, o mundo ganha essa magia, que é a magia que eu costumo dizer, que faz a vida se tornar mágica. E eu acho que a gente se torna uma ferramenta, né, do próprio universo. E o legal dessa história que você dividiu é que sincronicidade não significa que é um evento que vai mudar a sua vida. Não precisa ser uma revolução sempre. Tem que ser, é o sinal do universo para eu fazer algo que vai mudar tudo e vai virar de cabeça para baixo. Não precisa ser um pulo num penhasco acreditando que vai ter uma rede para te salvar. Você contou um exemplo super bonito de algo que é de impacto baixo, mas é de um significado enorme. Isso. E você foi ferramenta para uma mensagem que era a sincronicidade da tua mãe. Você foi ferramenta. Então, estar atento a isso que... E aí, de novo, voltem nos outros episódios que a gente conversou sobre partindo de autoconhecimento, falando de meditação, de yoga e da definição de sincronicidade, que é, cara, aquela pessoa que você lembrou do nada, aquele sonho que você teve e que você não deu atenção, aquela ligação que você não quis atender um dia, pode ser alguma mensagem tentando chegar até você. Sem dúvida. Aquele convite que você recusou porque você arrumou alguma desculpa, sabe? Eu estou tentando falar isso para falar, é muito fácil arrumar desculpas sempre. A gente sempre vai ter desculpa. Sempre. Já estou muito ocupado, ou estou muito cansado, ou não estou com tempo por isso agora, não quero dar atenção para isso. É difícil para mim fazer isso. Então a gente tem diversos exemplos, diversos tipos de desculpas que a gente pode dar. Mas o universo vai continuar tentando. Vai continuar tentando. Basta você querer estar atento. Então, as ferramentas de autoconhecimento, toda a jornada de se descobrir, entendeu? O que faz sentido para você, o que não faz, no final das contas, para você entender o que te move, sintonizar melhor para as mensagens que o universo vai te mandar para aquilo que te move, e você ir cada vez mais para um caminho que te move cada vez mais. E gerar um movimento cada vez mais natural. Não precisar ser forçado. Eu vi um meme outro dia na internet da Olimpíada, do tiro ao alvo na Olimpíada. Que o cara que ganhou a prata é um tiozinho que chegou lá com uma camisa, um óculos, de chinelo, mãozinha no bolso, deu um tiro e ganhou a prata. A galera que competiu com ele chegava com uma parafernália, a arma com mira laser e um capacete, com medidor de batimento e tudo mais. Aí o meme era de uma página de autoconhecimento, falando, o cara que está com toda a parafernália é dedicação e esforço. O cara que chegou com a mãozinha no bolso, um óculos normal e deu tiro numa arma super simples e tirou a prata, aquilo ali é conexão com o flow. Sem dúvida. Aquilo ali é propósito. Aquilo ali o cara entendeu que eu posso fazer isso aqui com muito menos esforço e ter uma performance tão boa quanto todo mundo que está lá. E um não é pejorativo ao outro, não está diminuindo o esforço do cara que está com toda a parafernália. Mas deveria dar para ter uma jornada menos tortuosa para você atingir tudo que você precisa atingir nessa existência. Então, de novo, não tem certo, não tem errado, não tem um caminho das pedras, não tem uma receita de bolo. Se alguém te der uma receita de bolo, questione, porque não existe. Não existe receita de bolo. Existem ferramentas que podem te ajudar a criar uma experiência própria. Mas se alguém vai te falar, o caminho é esse para você atingir tudo o que você precisa, não. O caminho deveria ser esse para você aprender a atingir tudo o que você precisa, do seu jeito. Então, a sincronicidade passa muito por aí. E é o que a gente falou no outro episódio, cada um é único, cada um precisa colocar a sua forma individual de manifestação no universo. Mais um motivo para você questionar o caminho das pedras. Porque o cara que vende o caminho dele como único,
de repente está achando que o caminho dele Sim, sem é o dúvida. único certo. É. E isso elimina a possibilidade de qualquer Isso é outro. limitante, né? É limitante. Não é libertador. Exatamente. Encontrar esse flow, encontrar total, individualizado. É único, é especial, gente. Somos seres especiais. A gente só precisa encontrar a forma como a gente expressa essa potência nossa, né? Então, o que nos torna especial. A gente precisa encontrar isso. E isso é o que engrandece a gente como ser, né? Então, eu acho que é isso, né? É isso. Eu acho que a gente conseguiu provocar um pouco mais vocês e trazer um pouco, tentando trazer um pouco mais palpável tudo isso, né? Mais prático, mais funcional na vida de vocês. Pinô, me diz, como que a galera de casa te encontra? Boa. Meu Instagram, que está em algum lugar aí na publicação. Fiquem à vontade para entrar em contato. Não é um Instagram profissional, é um Instagram pessoal. Eu vou adorar falar sobre esses temas um pouco mais com quem quiser. E é isso. Comigo vocês já sabem, em qualquer lugar que tiver escrito Aldeia do Ser. Se não for eu que vou responder, vai ser alguém da minha equipe, mas sintam-se respondidos por mim, porque sempre vou estar no meio, tá bom, galera? É isso, a gente se encontra nos próximos episódios. Beijo! Tchau, tchau. Obrigado.